A palavra de Deus, em Atos, no capítulo 13, começa assim. Leiamos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador, o qual estava com o procônsul, governador Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Seja a vós, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Viagem por Cristo, viagem com Cristo. A nossa vida aqui nesse mundo é uma viagem. Ali começa-se a viagem missionária, a primeira viagem de outras viagens pelo mundo para se evangelizar as nações, para plantar igrejas, para fazer o nome de Cristo conhecido, para expandir o reino de Cristo, para que o evangelho pudesse chegar até os confins do mundo antigo, que era lá pela Espanha afora. E nos nossos tempos, o Brasil tem 500 e poucos anos, o cristianismo romano chegou aqui desde o começo, há mais de 500 anos, mas os evangélicos têm aí em torno de 160 anos que os evangélicos chegaram no Brasil. Nós louvamos a Deus porque o evangelho de Cristo chegou até você, chegou até mim, chegou na sua casa, chega na nossa família. E em nossa viagem pelo mundo, a nossa vida é uma viagem, a obra que realizamos é uma viagem, nós estaremos nessa caminhada com mais segurança que Cristo estiver no nosso barco. Se Cristo estiver, mesmo que dormindo, no barco da nossa vida. Se Cristo for o centro da nossa vida, o centro da nossa missão, o centro da vocação de Deus para cada um de nós, eu pergunto, preocupa você a certeza da vontade de Deus? Ou seja, você está preocupado em realizar diariamente o que Deus quer que você realize? Você preocupa em querer agradar a Deus e fazer o que é o desejo do Senhor para você no dia a dia? Então saiba, na viagem nossa deste mundo, na viagem da nossa vida, cumprindo a nossa missão como cristãos, a nossa viagem é por Cristo e com Cristo mais segurança. Eu destaco algumas questões deste capítulo. Primeiro, nessa viagem com Cristo, o Espírito Santo é que nos escolhe para qualquer obra no reino. A Bíblia mostra que a igreja de Antioquia, que se tornou centro da obra de missões mundiais, e nem diz o nome dos que a fundaram, os fundadores daquela igreja. E no caso do nosso texto, então, vemos que quem atuou ali naquela igreja para separar os primeiros missionários para missões mundiais foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é que escolhe os líderes da igreja de Cristo, os missionários que vão aos campos. E a igreja, quanto à liderança da igreja, eles não tiveram nenhuma dúvida de que o Espírito Santo estava falando, o Espírito Santo estava conduzindo, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, líderes principais da igreja, para que a igreja os enviasse para a obra de missões mundiais. Tal claro como a luz do meio-dia, a igreja teve certeza absoluta que era a vontade de Deus. Hoje existem profecias falsas no meio evangélico, tem pessoas profetizando vida e passa alguns dias a pessoa morre. De tal maneira, irmãos, que Satanás mente dentro de igrejas evangélicas que dão tanta evasão às emoções, e aí as pessoas estão acostumadas com revelações e profecias diretas para um, para outro e para outro. Aí os profetas e profetisas não têm palavra de Deus e querem inventar. E está, inclusive na internet, caso de que a pessoa, o líder lá, o obreiro, está profetizando vida e daqui a pouco a igreja está enterrando aquele líder. Falsa profecia, mentira de Satanás. E Deus não aceita. Pode ser a igreja evangélica que for, pode ser Batista Renovada, Assembleia de Deus, qualquer uma, neopentecostal. Deus não aceita mentira de ninguém e muito menos no altar do Senhor. Mentira, profetizando ou revelando coisas falsas. A gente pode cometer um ou outro engano, porque ninguém é perfeito, nenhum pregador é perfeito. Nós podemos errar num fato histórico, numa data, nós podemos errar. Inclusive eu peço desculpa àqueles que eu esqueci de adicionar no meu histórico, pequeno histórico de 27 minutos e pouco, sobre a minha vida e ministério, de 40 anos de pastor. Eu sei que tem muitos
Se eu tivesse essa foto, eu colocaria. Então, muitas coisas ficaram para trás, muitas coisas realizadas. E obreiros e pastores também, fruto do nosso trabalho. Mas eu pedi, aonde uma cidade distante, eu disse, olha, desculpa, eu não posso dizer mais nada, desculpa, esqueci. E eu vou receber outras informações de coisas importantes e pessoas importantes, desde a igreja que eu sou pastor, por onde eu passei na minha vida que esqueci para trás. Mas nós podemos nos enganar e esquecer, mas declarar que Deus está falando, revelando, profetizar que é o que Deus quer, e for falso dizer, aí é diferente. É coisa muito séria. De tal maneira que você fuja de igrejas que têm falsos profetas e profetizas. Fuja. Nem tenha comunhão. Porque Satanás é que está falando. Ele que é mentiroso e pai da mentira. E aqui na nossa história nós vemos caso que aparece e rapidamente veremos. O certo é que a igreja não tinha dúvida de que o Espírito Santo estava conduzindo na escolha daqueles obreiros. E então a igreja, através dos profetas, a igreja tinha mestres, esses líderes, profetas e mestres, numa assembleia, eles impõem as mãos sobre as pessoas e os despedem sobre Paulo e Barnabé. O que significa impor as mãos sobre os primeiros missionários? Indica o compromisso da igreja com eles. A igreja ouviu o Espírito Santo os separando, a igreja reconhece que o Espírito Santo quer que seja feito, a igreja assume o compromisso, impõe as mãos pelos líderes, consagra aquelas vidas à obra missionária. E eram os mais capazes. Paulo e Barnabé eram os mais capazes de toda a liderança daquela igreja. Consagração de obreiros pertence à igreja. A igreja é responsável para a ordenação de obreiros. E liberar os melhores obreiros para plantar igrejas, para expandir a obra através do ministério da igreja, é o que foi feito em Antioquia. E a igreja tinha compromisso de enviar e de contribuir, não é, para o curso de missões, em grande parte com seus primeiros missionários. Lucas, o escritor de Atos, ele detalhou as cidades, né? Várias cidades visitadas. Foi uma viagem longa, considerável, de centenas e centenas e centenas de quilômetros, levando em conta que eles não tinham os meios modernos de transporte como nós temos hoje. Estava-se longe de ter um transporte como de um automóvel, de um ônibus, e muito menos de avião. Então foi um desafio tremendo, aquelas viagens a pé ou a cavalo, ou de barco, a vela ou navio, para que pudessem levar o evangelho para as primeiras cidades e alcançar as nações para Cristo. Meus irmãos, desse centro, Antioquia, Paulo empreendeu a evangelização do Império Romano. Se você olhar no mapa onde que abrangia todo o Império Romano, Paulo viajou por todo o Império Romano, pregando Cristo em várias línguas. Pregava no grego, pregava no aramaico, pregava no hebraico, né? No latim. Ele falava muitas línguas e Deus usou a sua cultura para levar a palavra de Deus às nações. Então, nesta viagem com Cristo, o Espírito Santo é que nos escolhe. Daí eu e você somos escolhidos. A mim, Deus me tirou da minha família, da minha cidade, há muito mais de 40 anos. E eu tenho andado por centenas de lugares pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Segundo, nessa viagem com Cristo, a mensagem é dele. Nós não pregamos a nós mesmos, como diz Paulo, nós não pregamos outros. A Bíblia diz a partir do verso 4 a 13, e eu comentei do verso especialmente 2 e 3, mas agora nessa segunda parte, de 4 a 13, a mensagem é do Senhor, não é outra mensagem. Lá na ilha de Chipre, João Marcos, onde tinha uma igreja na casa da mãe dele, Maria, ele junta-se à equipe missionária. E a mensagem da palavra de Deus é bem recebida por toda a ilha de Chipre, especialmente pelo governador chamado de procônsul. O nome dele é Sérgio Paulo. Ele crê, verso 4 a 7. Ele se torna crente em Jesus, aquele governador. Ele ficou interessadíssimo pela mensagem do Senhor Jesus, como diz, veja, capítulo 13, verso 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do cristianismo, a doutrina do Senhor Jesus. Ele então se tornou crente. Irmãos, nós vamos começar a entender a importância do Evangelho chegando em lugares que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Nós começaremos a conhecer o serviço cristão quando nós trabalharmos mais para Cristo, mais para a glória do Senhor, mais pela salvação de vidas preciosas do que trabalhar para o nosso prestígio. Tem realmente, com certeza, pessoas que trabalham em igrejas e em agências missionárias para terem prestígio, mas, de fato,
o que deve motivar o crente e levar a mensagem de Cristo é a glória dele. Ele merece toda a honra e toda a glória. E a salvação de almas. Cada uma alma é muito preciosa, muito preciosa. Quando os meus pais começaram a ganhar as primeiras almas para Cristo, eu fui em chácarazinha tão simples, eu tinha 11, 12 anos, eu fui em lugar tão simples, tanta pobreza no município de Patrocínio, e meus pais iam lá, lugar muito simples e pobre, porque aquela alma mais simples, com o pé no chão, era uma alma preciosa, amém, irmãos? Preciosíssima. E eles conseguiram ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu ajudava cantando. Eu e meu pai cantávamos dueto, violão e 2 vozes, antes que ele pregasse. E aí depois a minha mãe discipulasse novos convertidos. Mas o desafio era grande. E continua grande o desafio de pregar a mensagem de Cristo. É a maior mensagem do mundo inteiro. É a maior mensagem do mundo inteiro, é pregar Cristo para a salvação de vidas mesmo. A mensagem é dele, não é de ninguém. A salvação é dele, só ele salva. E a glória é só do Senhor. Então, primeiro, o Espírito Santo escolhe. Segundo, a mensagem é dele, de Cristo. E terceiro, nessa viagem com Cristo haverá oposição maligna. Não pense que será só alegria. Um fato aqui importante: falso profeta, chamado de Elimas, também chamado de Bar Jesus. A versão que lemos ali não diz, mas outras dizem que o nome dele também era Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Filho de Jesus. E ele agia oposto ao nome que ele tinha. E era falso profeta e mágico, importante, enganando as pessoas com suas magias. Ora, como muitos hoje em nosso dia agem oposto aos seus nomes. Eu conheço pessoas, e você já viu pela televisão também, talvez até pela internet, gente que tem um nome com significado maravilhoso. Tem gente que tem até o nome de Jesus. Pessoas que têm nomes com significados maravilhosos e agem opostos aos seus nomes, falam e brigam. E há pessoas corruptas que agem totalmente oposto do significado do nome que tem. Os pais colocaram nomes maravilhosos, nomes com significados importantes, espirituais até. E as pessoas são incrédulas, são mundanas e vivem o oposto do nome que tem. É o caso aqui de Bar Jesus, Elimas, filho de Jesus, mas agia oposto ao seu nome, entregou a sua vida para ser falso, mágico e enganador das pessoas e falso profeta. Ele tenta impedir, era amigo do governador, ele tenta impedir o procônsul de converter ao Senhor Jesus. Ele naturalmente zombava: você vai ser crente, você vai ser cristão, você vai para a lei de crente, você vai ser Bíblia. Quer dizer, querendo impedir o governador de vir a Jesus. Paulo estende a mão, de fato foi Deus que o puniu, mas através de Paulo, na autoridade de Deus, ele estende a mão: você vai ficar cego, homem, você vai ficar cego, mas só por uns tempos. Ele podia ficar cego pelo resto da vida, mas uma punição temporária. Você vai ficar cego. É juízo de Deus por meio da mão do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo fez isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estendeu a mão e disse: você vai ficar cego. Na mesma hora o falso profeta ficou cego. E ficou apalpando, porque não sabia o que era ser cego. Ficou apalpando para ver para onde ia e não sabia andar. Dá passos na cegueira. Deus pesou a mão sobre ele. E Paulo diz: você é filho do diabo. Quer dizer, ele não queria entrar no céu, ainda queria impedir o governador de entrar no céu. E então, você é filho do diabo, vai ficar cego. Que autoridade, né, irmãos? Vamos pedir autoridade assim ao Senhor, não para sair aí cegando os outros, mas para sair fazendo a obra do Senhor, amém? Que Deus nos revista da autoridade do céu, a autoridade de uma vida cheia do Espírito, como o apóstolo Paulo tinha nessa viagem com Cristo, diante das oposições ao Evangelho do Senhor Jesus. O verso 12 diz que então o governador, o procônsul, vendo o que acontecera, creu. Olha, no nome de Jesus, até a cegueira vem na hora, é poder sobrenatural. Ele creu no Senhor Jesus, maravilhado com a doutrina da ressurreição, do cumprimento das promessas, da salvação. Então, irmãos, milagres ajudaram. Milagres ajudam a fé. É questão de fé. Fé não é vista, mas depois se concretiza em coisas visíveis. Esse foi um fator decisivo. Eu gostaria que, em nome de Deus, nós nos preparássemos mais espiritualmente para que Deus nos usasse assim. Que preparássemos mais para recebermos da autoridade do céu, para repreendermos o mal nos outros, no Brasil, no nome de Jesus, repreender o mal. Nós estamos numa viagem espiritual com Cristo em nossa vida e haverá oposição. E nós vamos, então, repreender a oposição no nome de Jesus, amém?
Essa é a terceira lição. Primeiro, o Espírito Santo escolhe. Ele conduz a igreja, busca e tem certeza de que é o que Deus quer. Segundo, a viagem com Cristo, a mensagem é dele. Ele é o centro de tudo que nós falamos. E terceiro, haverá oposição, mas nós temos a autoridade para repreender o mal. Quarto, nessa viagem com Cristo, nós pregamos o Messias. A mensagem é dele, não nossa, mas agora é cristocêntrica. Do verso 14, veja, Paulo prega 2 sermões aqui. Nós lemos só uma parte de um deles. Do verso 14 ao 43, é o conteúdo. O conteúdo da mensagem do cristão é o Messias. Messias significa ungido de Deus Pai. Ou Cristo no grego, no Novo Testamento, ungido de Deus Pai. Ungido para reinar o mundo inteiro. Alguém pergunta para mim, pastor, mas como é que Jesus vai reinar o mundo inteiro? Tem nação aí que era inteira, praticamente inteira contra Cristo. Ela é inteira contra Cristo, como é que ele vai reinar? Como? É porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Não tem poder e oposição que ele não possa subjugar, não. Todos dobrarão seus joelhos diante dele. E tem uma vara de ferro que o Salmo disse que vai ter gente com o joelho quebrado se não dobrar. Aí vai ter que dobrar com o joelho machucado. Todos ajoelharão e confessarão que ele é o Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Todos, são todos mesmo. Mortos, ressuscitados e vivos, que ainda não morreram, os que serão transformados e os que serão condenados. Então, meus irmãos, ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque de fato, ungido Cristo Messias, ele realmente tem todo o poder nos céus e na terra. E Paulo, sendo instruído na lei, lembra? Ele foi instruído desde pequenininho aos pés de Gamaliel. Ele era instruído de Gênesis a Malaquias, conhecia muito o Velho Testamento, as promessas, as leis. Então, quando ele chegou na cidade, quem é? Ah, tá, e Paulo. Paulo, ele é um rabino também, criado aos pés de um grande rabino judeu. Não, ele vai falar para nós hoje. Então, nos cultos, nas sinagogas, pelas cidades pelas quais Paulo ia e chegava, todas que tinham sinagogas, eles davam uma palavra para ele. E ele, então, pregava Cristo, Messias. Pela história de Gênesis até as promessas cumpridas, feitas aos patriarcas, a Davi, tanto nos profetas quanto nos salmos. Então, ele falava nas sinagogas das cidades e começava por ali a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala do preparo histórico. O sermão dele começa com o preparo histórico para a vinda de Jesus, a primeira vinda. Ele mostra, a partir do Velho Testamento, como Deus preparou a nação para que o Messias viesse daquela nação, para que Jesus viesse ao mundo. Apenas no esboço, Paulo fala do verso 14 a 17, na escolha de Israel e a libertação desse povo da escravidão do Egito, onde começaram a crescer e se tornar um grande povo lá, mais escravo. Deus liberta para que eles se formem em uma nação de Israel. E no verso 18 e 19, nós estamos no capítulo 13 de Atos, ele fala da experiência do deserto. Deus tolerou aquele povo, Deus teve paciência com aquela gente, 40 anos no deserto, até que os filhos e netos conquistassem a terra de Canaã. Mas milhares de crentes, maus crentes, ficaram mortos e sepultados na areia quente do deserto. Não entraram na terra prometida não, e Hebreus diz que muitos cristãos não vão entrar também não. Cristãos de nome não vão entrar na terra prometida celestial, no céu. E aí tem uma denominação aí pregando que o céu não é para nós não. Não, o céu não é para nós não. A igreja salva por Jesus vai morar na nova terra. Céu não, nenhum de nós vai morar lá não, vai morar na nova terra. Eu disse, como é que um teólogo dessa denominação tem coragem de ficar escrevendo e pregando isso? É muito claro que é sobrenatural, é ilimitado. Nós vamos morar no céu, na nova terra, onde Deus quiser, amém? É simbólico, Apocalipse? Mas que Deus fará novos céus e nova terra para que habitemos com Ele, sim. Então, não importa aqui na nova terra ou no céu, mas sim salvos aqui, salvos lá. E Deus com todos. É sobrenatural. Talvez você possa rapidamente passar da nova terra para o céu e vice-versa, amém? Poderá fazer viagens a velocidade acima do que se pode imaginar, conquanto é sobrenatural. Mas não se pode pregar teologia falsa como se fosse verdadeira. E estão cheios de teologias também falsas. A Bíblia diz uma coisa: hoje estarás comigo no paraíso. Aí dizem que paraíso, que é uma parte do céu, não é para nós. É a nova terra no futuro. Outros dizem que a alma está dormindo no sepulcro. O cemitério é dormitório. Grande teólogo nosso, Batista, dizendo que o cemitério significa dormitório. Então, que está se dormindo. Uma denominação adventista também crê nessa questão do sono da alma. E que não há inferno de condenação eterna. E daí vai, heresia em cima de heresia. É mentira do diabo. No meio das igrejas.
tem que se tomar todo cuidado quem prega a palavra de Deus. Por isso Tiago diz que não queira muito ser mestre, porque Deus vai cobrar de quem ensina a Bíblia. Se ensinar errado, Deus vai cobrar sério. Então, meus irmãos, é muito sério. E Paulo mostra com seu conhecimento teológico profundo do Velho Testamento, a experiência do povo no deserto. Dezenas ou centenas de milhares ficaram mortos lá, os filhos e netos aqui, 40 anos depois entram em Canaã, conquista da terra prometida, prefigura do céu. Agora, no governo dos juízes e reis, versos 20 a 23, Paulo também mostra aí no seu histórico, preparo para a vinda de Cristo. Mesmo no livro de Juízes e no livro dos reis, há um preparo para a vinda do Messias. E chega a João Batista, depois de 400 anos de silêncio, João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, pregando profeticamente, batizando os arrependidos dos seus pecados. Ele atuou como precursor de Cristo, preparando o caminho para que Cristo começasse o seu ministério. Então, Paulo, nesse resumo histórico, mostrou que Cristo veio. E aí ele cita Salmos, como lemos ali uma parte, né, em Atos, a partir do verso 26, Atos 13, a partir de 26, ele cita o Salmo 2, prediz que Deus honrará o Messias. E ele cita Isaías 55, 3, prediz que Deus cumprirá no Messias a promessa feita a Davi. É o verso 34, vamos ler 13, 34, que nós lemos. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Davi morreu, foi sepultado, virou pó, mas o Messias não viraria pó. Então, cumpriu-se o que foi dito nos Salmos a Davi, se aplicou ao Messias e não a Davi. É o que Paulo está explicando. Ora, e também Isaías fala a respeito disso. O Salmo 16:10 prediz que Deus não permitiria que o corpo do Messias veja corrupção. Nós vemos isso aí em Atos 13, de 35 a 37. Então Jesus é a nossa esperança máxima. Ele ressuscitou, Ele perdoa, Ele dá vida eterna aos que creem no seu nome. Você crê de todo o seu coração em Cristo como Senhor seu, Salvador seu, aquele que nos dá vida eterna, aquele que é a única esperança para as nações, a única esperança para nós. Então, essa é de fato essa quarta questão, que a viagem com Cristo, nós pregamos esse Messias, que toda a história das revelações de Deus se cumprem nele. E aí ele aparece ressurreto a 2 discípulos no caminho de Emaús e vai explicando. Então, meus irmãos, realmente se cumpre em Cristo Jesus. É a nossa única esperança. Cristo ressuscitou a vida eterna, a perdão, a salvação para os verdadeiramente convertidos, aos que são transformados, nascem de novo, vida nova. Essa realmente é a mensagem do Cristo que foi anunciada por Paulo, e ele pregou 2 sermões aqui. E por último, nessa viagem com Cristo, nós apelamos ao arrependimento. É preciso que as pessoas arrependam. Do verso 38 a 49, a oferta da salvação é somente para os arrependidos. Essa palavra é tão importante no Novo Testamento, repetida tantas vezes, a palavra metanoia, no grego, que significa mudar de cabeça. Muda da maneira de você pensar, muda do que você foi instruído, que é fora de Cristo. Converta de todos os males que você tem cometido, desde palavras ruins ditas até maus pensamentos e ações, leis de Deus quebradas. Converta das iniquidades. O coração nosso é profundamente corrupto, então a gente comete corrupção. Converta de toda corrupção, arrependa e volte, pedindo perdão e buscando salvação. Então nós apelamos ao arrependimento. A oferta da salvação é para os arrependidos. O pecador arrependido é perdoado dos seus pecados. E perdoado, o pecador arrependido é declarado justo. Significa justificado por Cristo, feito justo por Cristo. Então, Deus nos chama de justos, sendo nós injustos. Nós sabemos que somos injustos, mas uma vez que Ele nos olha através de Cristo, em Cristo nós somos feitos justos e justificados diante do Santo Deus. Então, agora é preciso fruto de obediência ao Messias. Versos 38 a 43, muitos dos ouvintes de Paulo reagem favoravelmente, creem em Jesus, querem seguir a Jesus. É uma mensagem que não há outra melhor para se ouvir em toda a terra, em nenhum tempo. Em todos os tempos, essa é realmente a mensagem. E o fruto da obediência é aceitar Jesus publicamente, é ser batizado quando possível, e é agora viver de acordo com o Filho da Luz, um discípulo de Cristo. Alguém que tem prazer em adorá-lo, louvá-lo, falar dele e colocar as coisas de Cristo em primeiro lugar na sua vida. Essa aqui é a verdade. Arrependimento leva
a obediência. Outra mensagem de Paulo aqui, concluindo esse capítulo, do verso 44 ao 52, é uma mensagem aos judeus. Paulo disse que os judeus rejeitaram a Deus em Cristo. Uma vez que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a Deus. Então Deus agora os rejeita. Não arrependeu, não creu em Jesus, Deus rejeita. Rejeitou, está perdido, eternamente perdido. Paulo disse que Isaías predisse isso em Isaías 49:6. Paulo está pregando aqui. Ele não cita capítulo e versículo porque não havia isso na época. Não havia capítulo e versículo na época. Só citava os assuntos do Velho Testamento. Agora nós temos capítulos e versículos para ir direto aonde está. Então ele está citando aqui Isaías 49:6, que Isaías, o profeta messiânico, prediz isso. Mas vários gentios aceitaram a Jesus Cristo, enquanto os judeus rejeitaram, e eles foram rejeitados por Deus. A coisa mais horrível deste mundo é ser rejeitado por Deus. Se Deus rejeita você, você está perdido. Não tem esperança mais não. Se Deus rejeitar alguém, perdido eternamente. Sofrimento eterno. Eu tive, permita-me, um sonho que foi mais pesadelo do que sonho. E eu estava diante de uma pessoa tão má, ao meu ver, talvez a pior pessoa que eu já ouvi falar nesse mundo. E Deus permitiu que eu estivesse do lado dessa pessoa má. Então, em nome de Jesus, eu repreendi essa pessoa má, envolvida com toda coisa errada do mundo, inclusive um dos maiores traficantes de droga da terra. Eu voltei para ele e disse: olha, você não tem salvação. Em nome de Jesus, você está condenado a estar do ladinho de Satanás. Aquele fogo mais terrível e forte que vai fazer Satanás sofrer eternamente, vai queimar você também lá, em nome de Jesus. E acordei assustado, eu estava condenando aquele perverso para estar do ladinho do pior sofrimento do inferno, que é Lúcifer. Você já sonhou assim? Eu disse: olha, eu estava meditando sobre a autoridade, meditando sobre essa autoridade para repreender o mal, e Satanás vem me perturbar no sono, mandando alguém no sono, ser humano, mas perverso. Não dá nem para contar a perversidade que ele fazia. E eu tive que repreender no nome de Jesus, forte, e desejar o fogo do inferno para essa vida, porque era Satanás em figura de gente. Irmãos, e dormir depois de acordar? Eu fiquei orando, 4 da manhã, 3:30 para 4 horas, fiquei orando, até quase o dia de hoje brilhar. Como é que vai dormir depois de uma batalha espiritual dessa? Gente, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Satanás está fazendo maldade terrível cada dia, com milhares e milhões de pessoas, até crianças. Nós precisamos levantar a cabeça, igreja, orar, repreender o mal, pregar o evangelho, louvar mais, avançar com o reino de Cristo, porque o reino das trevas está aí, imperando. A igreja é a luz de Jesus. Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Ele é a luz, e vós sois a luz. Nós somos a luz de Jesus a brilhar, refletindo a luz de Cristo contra as trevas do mal. Então, nessa viagem da vida com Cristo, nós teremos oposição, sim, mas nós vamos ver muitas vidas se arrependendo e sendo libertas, sendo transformadas. A Bíblia diz que vários gentios do paganismo, de religiões, de mistérios, ocultismo, idolatria, imoralidades, eles se converteram. Isaías já profetizava isso. Veja os versos 48 e 49, bem no finalzinho do capítulo 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Todos os destinados, predeterminados, creram. Irmãos, só se converterão quem for predeterminado, destinados para a vida eterna. Daí eu peço a Deus, em nome de Jesus, que destrua os não eleitos que vão passar da idade da razão para matar, roubar e destruir, fazer toda a maldade que estão fazendo no mundo. Eles nunca vão se converter mesmo. Para que deixá-los crescer para fazer o mal? Você não precisa dizer amém a esta oração, não. É coisa minha com Deus. Você não precisa dizer amém, mas eu batalho pela humanidade. Para que deixar crescer a 15, 16, 20, 30, 40 anos alguém que só vai fazer o mal e nunca vai se converter? Deus tem mistérios que não entendemos, mas a gente pode orar se não for contra a palavra. É mistério não revelado, então eu creio que eu posso orar. Ó Deus, pelo amor do teu nome. Eu orei muito nessa madrugada, por amor do teu nome, Senhor. Não permita gente má como essa, nesse sonho. Viva só maldade a tantas pessoas, só maldade, só execução. É muita maldade, muito sofrimento. Em nome de Jesus, nós devemos avançar. Em nome de Jesus, precisamos pregar Cristo. Em nome de Jesus.
E creram os gentios e foram transformados do lamaçal, todos predeterminados. E Deus predestina, porque Ele é soberano. Quem vai brigar com Deus? Eu quero ver quem vai lutar com Deus. Quiser eu ver quem vai lutar com Deus. Ele é soberano sobre tudo e todos no universo inteiro. Quem vai? E Ele é santo, Ele é perfeito. Quem vai lutar com Ele? Quem tem força e santidade para lutar com Ele? Ele é soberano. E Ele é presciência. Ele sabe quem vai endurecer o coração até o fim. Quem vai endurecer o coração e não vai ser humilde para arrepender e se quebrantar? Ele nem predetermina, Ele nem elege para a salvação. Então, se você foi eleito do Senhor e creu de verdade, você deve agradecer a Deus cada dia. Cada momento você deve agradecer ao Senhor pela grande salvação. Porque muitos não serão salvos, não. Muitos caminharão no caminho largo até o inferno. Sabe, o caminho estreito, Jesus disse que poucos, não é multidão não. Poucos os que entram pela verdadeira estrada, que é o próprio Cristo, mas que é simbolizada na porta estreita e no caminho estreito da salvação. Então, é preciso resignação, arrependimento, fé, conversão para se estar com Cristo. E aí você tem que converter cada dia para ir confirmando que você é predeterminado, que você é predestinado. Creram todos quantos estavam destinados, diz aqui, acabamos de ler. Paulo foi pregando, esses creram, gentios. Os judeus rejeitaram, Deus os rejeitou. E houve gentios também que rejeitaram. Então feche os seus olhos em oração em nome de Cristo. Deus é soberano, presciente, Ele sabe antecipadamente os que vão aceitá-lo de verdade ou não. Desde o começo, o desejo de Paulo não foi somente ganhar almas, mas formar com essas almas uma congregação, uma nova congregação. E, através dessa congregação, ter uma nova igreja. Nós sabemos que também, hoje, Deus tem milhares e milhares de igrejas no Brasil e igrejas no mundo, organizadas por pequenos começos, como aqui começou na casinha da irmã Maria Marques. E eu pude pregar lá no comecinho, e depois, quando passou para dentro da casa dela, e quando ela precisou tirar uma parede lá para juntar sala com copa para caber mais gente. É assim que Deus deu para ela direção. O Espírito Santo estava falando para ela, quero uma igreja nesse bairro, vou começar na sua casa. E Deus fez acontecer. Ele pode fazer acontecer na sua vida o que for a vontade dele. Em qualquer área da sua vida agora, peça que o Espírito Santo faça acontecer a bênção que você precisa. O Espírito Santo faça acontecer e desfaça todos os opositores, que seja repreendido Satanás e todos os seus aliados, para que cumpram na sua vida as promessas de Deus, em todas as áreas: salvação, crescimento espiritual, vocação, trabalho, vida financeira, vida familiar, vida na comunidade, aonde Deus quer que você vá e seja usado por Ele, em todos os aspectos, em todas as áreas. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Caminhamos com Deus nessa viagem, com Cristo na nossa vida. E a viagem missionária de Paulo foi maravilhosa. E a nossa também tem sido, pode ser melhor, pode ser mais maravilhosa ainda do que tem sido. Viajemos com Cristo e por Cristo em todos os setores da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o irmão Joel mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Aqui hoje, louvando o Teu nome, prestando a Ti um culto. E assim, ó Deus, dando prosseguimento à Tua obra de pregação da Tua palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo, Barnabé, aqueles que começaram a obra de evangelização mundial. E essa mensagem, Senhor, começada lá, chegou até nós. E me lembro, Senhor, quando criança, ainda na fazenda Vista Alegre, ouvia o meu avô pregando todo domingo. Temos que reunir e ouvir ele ler livros ou capítulos e mais capítulos da Bíblia para nós, explicando cada versículo, e nós entendemos que a Tua mensagem era de fato para nós. Aceitamos toda a família. E ó Deus, muito obrigado, porque hoje nós temos várias igrejas neste norte de Minas. Nasceu dali, eu sei disso. Ó Deus, eu Te agradeço pelas Tuas bênçãos, pela Tua ajuda. Nós pedimos, ó Deus, que Tu não olhe para as nossas fraquezas, Senhor, porque nós pecamos, nós falhamos, mas Tu és um Deus perdoador, um Deus de misericórdia, e nos ampara em toda a situação, porque nós somos filhos de Deus, já declaramos isso, e estamos prontos a Te servir, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que Tu esteja nos ajudando nos dias de hoje, amparando-nos cada momento, Senhor. Pedimos que Tu abençoe esta igreja, o nosso pastor, o Teu servo pregador, anunciador do Teu Evangelho, que ele continue com saúde, com firmeza, anunciando essa palavra para a salvação do mundo. Nós Te rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ser testemunha fiel do Teu Evangelho. A nossa vida
que seja uma testemunha viva, ambulante pelo mundo afora, Senhor, para que todos vejam a diferença que há na pessoa de um filho teu. Nós pedimos que tu esteja conosco, perdoando-nos, auxiliando-nos, conduzindo os nossos passos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E que para tanto que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz permanente de Cristo, a vitória completa, para a glória do Senhor Trino Deus. Amém e amém.